Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Eu estou fazendo este vídeo aqui para a gente fazer algumas correções, tá? E tirar algumas dúvidas que é importante para os irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Eu quero começar nesta noite falando para os irmãos sobre a nossa aula de inferno, né? Sobre a doutrina do inferno, que muitos no colocar das respostas em suas provas, fizeram algumas confusões, como por exemplo, quem foi o primeiro personagem bíblico a tipificar Geena como um lugar de tormento? Algumas pessoas colocaram Josias. Não foi Josias. Josias, ele simplesmente pegou o local onde era sacrificado a ídolos, tá? E tornou aquele lugar um lixão, né? Um lixão popular para o povo de Israel. Quem vai tipificar esse local como um local de tormento, quem vai fazer essa comparação é Jesus, né? Jesus que vai fazer essa comparação. Josias não. Josias simplesmente pegou uma região onde era um local que as pessoas sacrificavam sacrifício aos ídolos, né? Fazia ali cultos pagãos. O que Josias fez? Quebrou todos os altares e tornou aquele local um lixão, né? E naquele lixão, com o passar do tempo, as pessoas jogavam cadáveres de indigentes, cadáveres de condenados sem direito a um velório adequado, né? Por esse fato, Jesus vai fazer esta comparação. Por quê? Porque ele tinha um fogo permanente para queimar esses cadáveres e queimar os lixos que presente ali estavam. E aí Jesus vai dizer aonde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, né? É importante que você retome essa aula sobre o inferno, leia a apostila, né? Que eu tenho percebido que alguns irmãos estão errando muitas das vezes, não é porque não sabem, é porque não estão prestando atenção tanto no vídeo aula como na leitura que faz da apostila, tá? Então, ou seja, quem fez a comparação, uma tipologia entre a Geena e o lugar de tormento foi Jesus, não foi Josias, tá? A segunda coisa aqui, ó, está na resposta de número 2, no capítulo 16 e versículo 18 de Mateus, aonde Jesus vai perguntar a Pedro: "E vocês, quem dizes que eu sou?" E Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo. E Jesus diz: "Firmarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Algumas pessoas colocaram que essa expressão está apresentando ali o inferno como um lugar de tormento, como um lugar de castigo. E não a ideia de inferno ali tem a ver com a morte. Lembra que eu falei para vocês que a palavra inferno quer dizer mundo dos mortos ou lugar dos mortos, e que a palavra inferno está associada à morte, né? Então, ou seja, o que Jesus está querendo dizer ali é que firmarei a minha igreja e a morte não a vencerá, tá? Então, a resposta correta seria o poder da morte, tá bom? É isso que Jesus está dizendo, que a igreja venceria o poder da morte, tá? É importante que os irmãos depois veja as videoaulas novamente sobre o tema, tá bom? Para que os irmãos possam ficar um pouco mais esclarecido e leiam as apostilas, tá? A outra questão aqui, meus irmãos, está na resposta 6, na sexta resposta, né? Que diz assim, ó, o que podemos dizer sobre o inferno, né? Do inferno. Algumas pessoas colocaram aqui que ele existe e já foi inaugurado. Bom, todas as leituras bíblicas que a gente faz, Jesus falando sobre
castigo no inferno, ou sobre as pessoas que serão lançadas no inferno, está sempre associado ao futuro, nunca ao presente. No livro de Apocalipse, quando a gente encontra que as pessoas serão lançadas no lago de fogo, sempre está associado ao futuro e não ao presente, tá? Então, o inferno existe, sim, existe. Porém, como um lugar de castigo para as pessoas, ainda não. Por quê? Porque é necessário que haja um julgamento. E Deus é justo. Jamais ia condenar alguém sem que houvesse um julgamento. E esse julgamento acontecerá só no juízo final. Bom, a outra aqui, irmãos, aonde tiveram bastante dúvidas, foi na aula sobre Trindade, tá? A aula sobre Trindade. Então, veja só, uma das maiores dúvidas aqui foi sobre a natureza. E algumas pessoas colocaram um monte de coisa que não tinha nada a ver. Então, ou seja, a natureza ela não se divide. Algumas pessoas colocaram que ela se dividia em duas. A natureza não se divide, a natureza divina não tem divisão. O que se divide é a essência. A essência é que se divide, tá? Uma outra coisa aqui, ó, a resposta número 6 está, muita gente colocou incompleta, completamente incompleta, outros colocaram outras coisas. Então, ou seja, isso é uma falta de atenção, tá bom? Porque a gente está se baseando no livro de João, né? Sobre a questão da Trindade, né? E era só completar a frase, né? Era só completar a frase. Aqui, meus irmãos, no capítulo 5 de 1 João, né? A partir do versículo 6 até o versículo de número 9. Então, ou seja, a resposta está no versículo 8. E 3 são os que testificam. Entende? Na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 dão unânimes propósito. Então, ou seja, era completar simplesmente a frase. E algumas pessoas criaram outras coisas e não colocaram essa verdade aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 8. Essa era a resposta. A outra coisa era o versículo 3. Era a resposta... Versículo 3 não, a resposta número 3, tá? Algumas pessoas colocaram que ali estavam falando que o primeiro livro de João, no capítulo 5, do versículo 6 em diante, estava retratando sobre Deus ser um único Deus, e não é. Ali, esse texto aqui, apesar da palavra Trindade não existir na Bíblia, e a gente faz uma conjunção, né, por conceito, esse capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8, é o que nos dá peso para dizer que existe uma trindade. Então ali não é um único Deus, ali é que João estava representando ou falando da trindade. Tá bom? Então é a natureza, tá? E que João estava falando que existia uma trindade. Uma outra coisa era que alguns irmãos no 6 deixaram incompleto. Outra coisa é o 5 também. Também ficou incompleto. E existe, tem na apostila. É só dar uma lida, tá, meus irmãos? Então, ou seja, as demais provas que eu vi, os erros não são erros de dúvidas, são erros porque não prestaram